História real. A avó contraiu doença após traição e sua vingança deixou todos em choque. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Eu, Clara, uma mulher de 60 anos, que sempre nadei contra a corrente, numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, vivi um pesadelo que parecia não ter fim. Meu casamento, que eu acreditava ser sólido como a terra seca que cerca meu quintal, rachou de repente, e não por minhas mãos. A traição do meu marido, cruel e inesperada, caiu sobre mim como um trovão na noite escura. Caí no chão. As dores não eram só no peito, vinham do corpo inteiro. Aquele nó na garganta que sufoca a gente. Mas aí, quando achei que podia ser só o começo do meu desespero, veio a notícia que quase me perdeu de vez. Descobri que tinha contraído uma doença séria, que ameaçava não só meus dias, mas também o que eu ainda achava de mim mesma. Aquele diagnóstico frio e duro foi um golpe que me deixou aterrorizada. Sentia minhas mãos trêmulas, olhando para minhas flores. Era uma lembrança amarga do passado. Promessas feitas sob juramento e traições escondidas nas entrelinhas. O ar pareceu fechar ao redor de mim. Como um filme se desenrolando na minha mente, as palavras dançavam ameaçadoras, me puxando para o fundo de onde eu tentava emergir. Foi Dona Lúcia, minha amiga de décadas, que me segurou nessa tempestade. A voz dela era firme, mesmo quando meus olhos, vermelhos e inchados, mal conseguiam focar na vida. Ela disse a coisa que eu já sentia no fundo do peito. Era hora de mudar. De largar tudo que machucou, prender o passado num quarto escuro e trancar com chave de ferro. Aquela decisão latejava dentro de mim e, com o coração dividido entre a dor esmagadora e uma fagulha de esperança, decidi partir. Deixei o chão poeirento da minha cidade pequena para trás e fui para a capital. Chegar lá foi como entrar num mundo que eu só conhecia pelas histórias. Gente apressada, barulho. Luzes tão fortes que cegavam os meus olhos cansados. Foi difícil, mas foi também quando a costura entrou na minha vida. Primeira para passar o tempo, depois para preencher o vazio, até se tornar a minha força. Cada ponto, cada linha era um recomeço, uma arma contra a escuridão que tentou me devorar. Porém, você não imagina o que aconteceu logo depois. O homem que me traiu voltou. Apareceu como um fantasma, cheio de promessas de mudanças, de perdão, de redenção. Minha mente virou um caos. Confiar de novo? Me abrir para a dor que ainda sangrava? Ou seguir firme, abrindo caminho em um futuro que comecei a construir com minhas próprias mãos? E enquanto tentava responder a essa pergunta, uma oferta de trabalho chegou. Uma chance que parecia ser a chave do meu novo destino. Mas mal sabia eu que na sombra dessa luz, algo ou alguém se escondia, olhando cada passo meu, fazendo a dúvida crescer, corroendo minha certeza. Quem estaria por trás dessa transformação? E o que realmente me aguardava nessa nova vida, tão brilhante, mas tão cheia de segredos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele momento, tudo parecia uma ilusão. Cada passo que eu dava na nova cidade, envolvida por uma mistura de incerteza e esperança, parecia um passo mais perto de me reconectar com a Clara que eu era antes da traição. O trabalho que me ofereciam era em uma confecção. Mal sabia eu que ali, entre máquinas de costura e tecidos coloridos, algo muito mais profundo e obscuro estava prestes a acontecer. As semanas se passaram e eu mergulhei de cabeça no trabalho. A cada ponto que alinhavava,
Senti a energia voltar ao meu corpo. No entanto, uma sombra começou a se formar. Qualquer um que olhasse de perto perceberia que algo não estava certo. Olhos observadores, sussurros furtivos, desconfianças no ar. Não podia evitar. O passado ainda me seguia. E então, certa noite, após mais um dia de trabalho, eu estava prestes a entrar no ônibus quando uma voz familiar soou atrás de mim. Era ele, meu marido, Marcos. O coração deu um salto e eu quase perdi o equilíbrio. Ele se aproximou como quem tenta recuperar um tempo perdido. Os mesmos olhos de sempre, mas havia algo diferente. Uma ausência de sinceridade que me fez hesitar. Clara, precisamos conversar. Eu sou um homem mudado. Você pode me dar uma chance? As palavras escapavam dos seus lábios como um feitiço, mas eu sabia que não poderia confiar. No entanto, o caos dentro de mim se intensificava. A luta entre o que eu sentia e a dor que ele havia causado parecia um campo de batalha. Enquanto tentava decidir se ir embora, houve um grito. Um verdadeiro clamor cortando a noite, como um trovão. O barulho ecoou no ar e um grupo de pessoas olhou para a direção do som. Fui puxada pela multidão e, como uma marionete, segui a corrente. O que vi fez meu sangue parar. Uma mulher caía no chão, segurando a barriga e gritando. O medo me atravessou. Era uma mulher do meu trabalho, uma colega de costura, e ela parecia em dor excruciante. Ela está tendo um aborto, alguém gritou perto de mim. Mas antes que eu pudesse assimilar, vi uma coisa que me deixou paralisada. O olhar de horror no rosto da mulher. E então, por um instante, nossos olhos se encontraram e vi nos dela o mesmo desespero e traição que um dia eu havia sentido. O que me chocou foi o nome que escapuliu de seus lábios. Marcos. Eu congelei. Como poderia ela conhecer meu marido? Uma sensação de vertigem me tomou. A dor dela era familiar, como um eco de tudo o que eu havia passado. Naquele momento, tudo desmoronou. A traição não foi apenas com minha alma, mas ressoava na vida de outra mulher. E quem era ela? O que Marcos realmente havia feito? As perguntas se acumulavam na minha mente, e o seu olhar desesperado me dizia que havia mais segredos enterrados ali do que eu jamais imaginara. O caos tomou conta de mim. Eu estava trêmula, confusa. Marcos, agora, olhando para a cena, parecia mais pálido que o normal. O que ele escondia? Podia sentir uma tempestade se formando em meu peito. Uma vontade explosiva de entender tudo, de desvendar cada mentira. Algumas pessoas cercavam a mulher, tentando ajudar, mas tudo o que eu podia pensar era num futuro que estava se desintegrando diante de mim. E ali estávamos, perdidos em meio a uma multidão. Eu com um mundo de questões e segredos ventilando no ar. Não havia só uma traição. Havia vidas cruzadas, destinos entrelaçados de formas que eu nunca poderia imaginar. Que realidade era essa que eu estava prestes a descobrir? E o que isso significaria para mim? A sensação de que tudo estava prestes a mudar era palpável, e eu mal podia esperar para saber o que mais me aguardava nessa teia de dor e revelações onde eu própria era o centro. A vida estava prestes a me surpreender mais uma vez, e o que eu pensava ser um novo começo parecia uma armadilha prestes a desabar. O caos tomou conta de mim. Meu coração batia descontrolado, tanto pela dor da mulher caída, quanto pela presença de Marcos ao meu lado. O que ele estava fazendo aqui? A tensão era palpável, um nó no estômago que não me deixa. Olhei para ele, mas seu rosto não expressava nada além de preocupação forçada. As pessoas ao redor tentavam ajudar a colega, mas tudo o que eu conseguia sentir era um pavor crescente. A mulher estava se contorcendo, seu rosto pálido e os gritos ecoando na noite. Marcos parecia cada vez mais inquieto, os olhos avermelhados, como se estivesse escondendo um segredo profundo. Aquela conexão entre nós três, que antes parecia apenas superficial, agora se aprofundava em camadas de desconfiança que me sufocavam. Então, algo chocante aconteceu.
No meio da multidão, uma figura familiar surgiu, cortando a confusão como uma faca. Era a irmã de Marcos, a Ana, que nunca se metia nos assuntos de família. Mas os olhos dela estavam fixos em mim, e a intensidade do olhar me deixou gelada. Ela se aproximou com passos firmes, como um vendaval que se aproxima antes da tempestade. Clara, disse ela, e seu tom era de alerta, você precisa saber a verdade sobre ele. O murmúrio da multidão silenciou, todos virando os olhares em nossa direção. O desespero dela era claro. O que ela queria dizer? A tensão aumentou ainda mais. A respiração de todos ao nosso redor parecia suspensa, um momento que se estendeu como um fio prestes a estourar. Ana olhou para Marcos e a expressão dele mudou instantaneamente. O que quer que ela soubesse, ele não queria que fosse revelado. Ana, não! Ele gritou, mas era tarde demais. A emoção já estava à flor da pele e eu sentia que estava prestes a descobrir algo devastador. Ele não mudou, Clara. Ele nunca foi o que você pensou que era. A revelação dela ficou suspensa no ar. Meu coração parou. O que isso queria dizer? Como assim? Nunca foi o que eu pensei. Eu olhei para Marcos, em busca de alguma explicação. Mas ele parecia ter sido atingido por um raio. Volte para casa, Ana. Isso não é sua briga. A voz de Marcos tremia. Mas suas palavras eram a única defesa que ele tinha. Eu estava em um campo de batalha entre a verdade e a lealdade, confusa, com o mundo girando ao meu redor. Não, não é só isso. Ana insistiu, e eu poderia jurar que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele te traiu com muito mais do que você imagina. Ele não é só um homem fraco. Há segredos que estão escondidos muito mais profundamente. Antes que eu pudesse processar, ela se virou para a mulher caída, que ainda gemia no chão. Ela sabia, sempre soube. Um grito surrou o ar. A mulher, que parecia estar se recuperando, olhou para mim com olhos cheios de dor. E então as palavras vieram. Eles me disseram que você era apenas um jogo. As sílabas saíram da boca dela como um veneno, cravando suas garras na minha confiança, em tudo o que eu havia acreditado. As peças começaram a se juntar, e eu sentia que o chão sob meus pés estava desmoronando. O que estava acontecendo? A traição não era apenas um ato egoísta. Era um jogo perigoso, mais profundo do que eu poderia imaginar. O que mais Marcos estava escondendo? Como ele se comportava com outras mulheres? O que Ana queria dizer com sempre soube? As perguntas pulsavam na minha cabeça como uma batida incessante. Eu olhei para Marcos e tudo o que vi foi um homem que estava prestes a ter sua vida exposta. Uma mesa de cartas virada de uma vez. O que mais havia sob essa superfície calma? E até que ponto eu estava disposta a ir para descobrir? E ali, naquele caos absoluto, rodeada de segredos prestes a aflorar, a incerteza tomou conta de mim. O que eu faria a seguir? E principalmente, quem Marcos realmente era? A verdade estava prestes a desmoronar em cima de mim, e eu nem sabia como me preparar para a tempestade que se aproximava. A vida estava prestes a me surpreender mais uma vez. E o que eu pensava ser o meu novo começo parecia uma armadilha prestes a desabar. O grito da mulher ecoava na minha mente enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. O olhar de Marcos era uma mistura de medo e desespero, enquanto Ana parecia deter. O barulho da multidão ao nosso redor diminuía, como se o tempo tivesse parado. Clara, você precisa ouvir. Ana insistiu, buscando agarrar meu braço. Mas Marcos parecia querer gritar. Ana, chega! Ele gritou, e seu rosto estava mais pálido que eu jamais tinha visto. Tudo na sua postura transmitia que havia algo podre naqueles momentos. Uma verdade prestes a eclodir. Não consegui me controlar. Quem é essa mulher, Marcos? O que está acontecendo? Minha voz tremia de tantas emoções. Eu queria acreditar que havia mudado, que poderia ser diferente. Mas a verdade parecia cuspir na minha cara como um veneno amargo. A mulher caída, ainda gemendo no chão, olhou para nós com desespero nos olhos. Era como se ela fosse parte do quebra-cabeça.
Ela sabia, sempre soube. As palavras da mulher ecoavam na minha cabeça, martelando. Cada sílaba era um soco na barriga. Eu mal pude respirar. Marcos não era só um traidor. Havia mais camadas nesse caos. Mas o que seria? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, algo inesperado ocorreu. Um homem surgiu do meio da multidão. Ele tinha uma expressão de determinação, e eu não sabia se isso me tranquilizava ou me aterrorizava. Ele se aproximou de Ana, e não pude deixar de notar a familiaridade no olhar dele. Ana, temos que sair daqui. O tom era urgente e cortante. Não posso. Ana respondeu, e suas mãos estavam trêmulas. O calor do momento era palpável, e eu percebi que todos ao nosso redor sentiam a tensão como um choque elétrico. Mas, para minha surpresa, o homem virou para mim. Clara, você não sabe o que está acontecendo aqui. Quem é você? Eu perguntei confusa e frustrada. Não estava preparada para mais surpresas. Eu sou o Tiago, irmão da mulher que está no chão. Ele apontou para a colega de trabalho, que estava em meio a gritos e ajuda. Ela estava com Marcos antes de você. E não só isso. Marcos, ele disse que havia um acordo, um jogo entre eles. O mundo desabou ao meu redor. Um jogo? Perguntei, tentando captar tudo o que ele dizia. Marcos olhou para Tiago com uma mistura de raiva e medo. Cala a boca, ele chamou. Mas o olhar de Tiago era firme, como aço. Isso mesmo. Era uma traição, mas um envolvimento muito mais profundo. Esse homem não só mentiu para você, Clara. Ele manipulou vidas. O plano era muito mais sombrio do que você imagina. A multidão começou a murmurar. Cada rosto virava para nós como se fôssemos o centro do furacão. Olhos curiosos, repugnantes e solidários. Eles planejavam de dor, e aquela revelação atingiu como um martelo. O mundo estava se despedaçando. Um bebê? O que estavam escondendo de mim? A revelação caiu como um raio, e tudo ficou em silêncio. O caos ao meu redor se misturava à minha confusão. Eu não sabia mais em quem acreditar. O que era verdade nessa teia de mentiras? Você está mentindo! Eu gritei, mas a voz saiu fraca. O pânico começou a me consumir, como se um fireball ardente se formasse dentro de mim. O que eu tinha que fazer? Marcos, Tiago, Ana, tudo era uma confusão de sentimentos desencontrados. E no meio de tudo isso, o som do sirene de uma ambulância cortou a noite, e eu sabia que a vida que eu pensava estar reconstruindo estava prestes a mudar de novo. O que mais estava prestes a ser revelado? E eu estava preparada para enfrentar isso? As respostas estavam se movendo rapidamente em minha direção, e eu só queria entender quem era eu realmente e o que eu faria agora. A tempestade não tinha terminado, apenas começava. O grito da mulher ecoava na minha mente enquanto tentava encontrar sentido em tudo o que estava acontecendo. Marcos, a princípio tão confiante, olhava para nós com um desespero que eu nunca tinha visto antes. O momento pesava no ar, uma tempestade prestes a cair, e a multidão em volta parecia ter se tornado um único organismo pulsante, esperando por uma revelação. Então, antes que eu pudesse me recompor, uma nova sirene cortou o silêncio. Olhei para trás e vi uma ambulância se aproximando rapidamente. O coração parecia querer sair do peito. Clara, você não sabe o que está acontecendo aqui. Tiago repetiu, mas ainda assim todo o meu foco estava em Marcos. Você vai me dizer a verdade agora, Marcos. O que mais você escondeu de mim? Eu consegui gritar, mas a voz soou quase como um sussurro, perdida no caos. As palavras parecendo pegar fogo na ponta da língua. A mulher no chão gemia, e a cada gemido o meu coração despedaçava um pouco mais. Mas então, algo realmente inesperado aconteceu. De repente, um homem apareceu do nada, empurrando a multidão como se estivesse correndo de um incêndio. Pare! Ele gritou com uma ferocidade que fez todos se calarem por um breve momento. Ele era um pouco mais alto que a média, com cabelos desgrenhados e uma expressão de quem tinha visto coisas que ninguém deveria ver. Era Lucas, meu ex-namorado, o próprio homem que eu tinha deixado para trás por causa de Marcos, anos atrás. O choque foi como um choque elétrico.
O que ele estava fazendo aqui, nesse momento, no meio desse caos? Você não pode viver assim, Clara, Lucas disse, olhando fixamente para mim. Seus olhos estavam desesperados, e a intensidade da cena fez meu sangue esfriar. Lucas, você não tem ideia do que está acontecendo. Eu tentei explicar, mas ele não parecia disposto a ouvir. Eu sei mais do que você imagina. O seu marido, ele não é quem você pensa que é. Sua voz era um rugido. Eu tenho provas, Clara. O que ele fez não foi só traí-la. É muito, muito pior. O murmúrio da multidão cresceu, um eco distante de murmúrios confusos. Provas? Eu sussurrei, meu coração disparado. A mulher no chão parecia estar se recompondo, sugando a atenção de todos de volta para a cena trágica. Sim, provas. Lucas disse, seus olhos fervendo como brasas. Ele estava envolvido com um grupo que faz coisas horríveis. Você não pode acreditar nele, Clara. Não é só uma traição. Ele tinha um plano e você estava no meio disso. As palavras dele bateram em mim com a força de um soco. Olhei para Marcos procurando respostas. Mas em vez disso, encontrei um homem em pânico que segurava a cabeça com as duas mãos. O olhar dele me dizia que algo estava prestes a desmoronar. Lucas, que tipo de plano? Minha voz tremia, a clareza começando a se esvair. Lucas hesitou, olhando para a mulher no chão. Ele estava envolvido em algo que não é só traição. Ele a conseguiu envolver na vida dela e estava jogando com sentimentos. Ele manipulou você para usá-la como isca. O tempo parecia parar enquanto eu assimilava cada palavra. O que ele estava dizendo? Uma onda de dor e incredulidade atravessou meu corpo. Mas a mulher, na verdade, estava escutando também, e de repente seu olhar se iluminou com uma realização ao conectar as peças. Eu sou mais do que uma isca. Ela gritou com força, levantando um pouco o corpo. Ele me contratou. E quando descobriram sobre você, Clara, era para você ser a maior peça do jogo dele. Ele não só me traiu, ele jogava a vida de todos nós como se fôssemos peças em um tabuleiro. Minhas pernas fraquejaram. Cada palavra dela fazia uma parte do meu mundo desmoronar ainda mais. O que eu achava que sabia estava se desintegrando em mentiras. Marcos balançou a cabeça em negação, mas já era tarde demais. O peso da verdade estava atrás dele e todos podiam sentir isso. Clara, não ouça! Isso é loucura! Marcos tentou me convencer, mas a realidade era gritante. Eu fiquei paralisada. O que mais estava por vir? E o que isso significava para mim? No fundo do meu ser, percebi que a tempestade era muito maior do que eu poderia imaginar. A vida que estava me apresentando uma nova chance agora parecia um labirinto de mentiras. Um labirinto que eu não sabia se conseguiria escapar. E o que fazer agora com tantos segredos e traições revelados? O que mais eu tinha que descobrir? A verdade estava prestes a se revelar em sua totalidade. E eu estava desesperadamente à beira do abismo, sem saber que perigo real ainda estava por vir. O grito da mulher ainda ecoava na minha cabeça, enquanto a tempestade de emoções se acumulava. Marcos, com as mãos na cabeça, parecia à beira de um colapso. O olhar de Lucas queimava em mim, enquanto ele dizia que eu precisava saber a verdade. Cada palavra dele estava impregnada de um desespero que eu nunca tinha visto antes. Mas a confusão que sentia também só crescia. A mulher no chão ainda gemia, tentando se levantar. E foi nesse caos que algo realmente inesperado aconteceu. Uma explosão de sons metálicos cortou o ar. Um carro parou bruscamente do outro lado da rua. E antes que eu pudesse me virar, vi uma figura correndo em nossa direção. Era David, meu filho. O coração parou. O que ele estava fazendo aqui? Clara! Ele gritou, seus olhos grandes e assustados. Mãe, você precisa sair daqui. David, o que está acontecendo? Perguntei, a voz tremendo. A confusão só aumentava e eu precisava de respostas. Não é seguro. Eles estão vindo. Ele apontou para direções opostas e a incredulidade congelou o instante.
Aquilo parecia um filme horrível. Minha vida desmoronando diante dos olhos de quem eu mais amava. E então, visões das armas de fogo, rostos ameaçadores, começaram a surgir na minha mente. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem está vindo, meu Deus? Os homens que trabalharam com Marcos. Eles souberam que você está aqui, que ele está aqui. David praticamente gritou, os olhos brilhando com um medo incontrolável. Marcos, antes tão confiante, agora estava pálido como um fantasma. Ele olhou para Lucas, depois para Ana e finalmente para mim. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ele parecia sufocar com suas próprias palavras. Mas o que você fez? Qual era o seu plano? Meus amigos estão envolvidos. Eu estava gritando, mas toda aquela situação era mais do que eu conseguia processar. Era como viver em um pesadelo. A mulher no chão finalmente conseguiu se levantar, apoiando-se em algo. Sua expressão estava mudada e a dor lhe deu um ar de determinação. Ele fez um acordo com pessoas perigosas. E agora, Clara, você e todos nós estamos em perigo. O desespero tomou conta, e enquanto a multidão se afastava temerosa, eu fiquei paralisada, olhando para Marcos e tentando entender se mesmo ele era o responsável. A ideia de que a traíra agora podia ser uma ameaça à minha vida, de que tudo na verdade era parte de um plano nefasto, me fez questionar tudo. Mas como você se envolveu com esses homens? O que você planejou, Marcos? Meu coração doía. Sentia como se meu mundo, que já tinha sido despedaçado, agora estava prestes a ser completamente destruído. Foi então que algo ainda mais impactante aconteceu. Em meio à confusão, uma mulher emergiu de trás do carro que a parou na esquina. Ela parecia decidida, seus cabelos longos balançando ao vento e vestindo uma jaqueta de couro. Seus olhos estavam fixos em Marcos com uma intensidade chocante. Marcos, como você teve coragem de voltar aqui? Você prometeu que nunca mais. Uma onda de reconhecimento tomou conta de mim. A mulher não era estranha. Era Isabela, uma amiga antiga de juventude de Marcos. O silêncio caiu sobre nós, como se tudo parasse para escutar o que ela tinha a dizer. Você estava certo sobre a Clara, mas não deveria ter voltou. As coisas não saíram como planejado, e agora eles vão nos deixar pagar o preço. A tensão era palpável, e minha mente girava a cada palavra que saía da boca dela. O olhar de Marcos se fechou, e uma expressão de terror tomou conta de seu semblante. Isabela, você não deveria estar aqui. Não agora. Ele pareceu envelhecer anos em segundos. O que isso significava? O que mais eu não sabia? O que você fez com o nosso filho? Ela gritou de repente e meu coração parou. Nós não podemos deixar essa situação se desdobrar. Eles não vão parar. Você me prometeu que estaria longe disso. Um silêncio de choque se instalou. O que ela queria dizer? O que estava acontecendo? O passado que eu pensava que conhecia, agora parecia se desvanecer diante de mim. A revelação era sombria e devastadora. David estava ao meu lado, agora paralisado com a revelação. Mãe, o que isso significa? Ele sussurrou, agarrando meu braço. Eu queria saber a verdade, mas a dor estava tomando conta de tudo. Enquanto as sirenes continuavam a tocar ao longe e as vozes ao redor se tornavam um murmúrio indistinto, eu sabia que tudo o que pensava que sabia estava prestes a ser desafiado novamente. As perguntas se acumulavam e eu apenas conseguia pensar. Quem era eu de verdade? E até onde meu amor poderia me levar nessa teia de mentiras e traições? O que realmente aconteceria a seguir? O grito da mulher ainda ecoava na minha cabeça, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Os nervos estavam à flor da pele. O caos ao nosso redor era uma tempestade de emoções. Marcos parecia cada vez mais encurralado, enquanto Isabela, com os olhos fixos nele, continuava a lançar acusações. David, meu filho, estava ao meu lado, pálido e assustado. O que mais estava prestes a ser revelado? Isabela respirou fundo e preparou-se para falar, quando de repente as luzes da ambulância iluminam. O motorista saiu correndo em direção à multidão.
Senti um peso subir pela minha garganta. O que estava prestes a acontecer? E se tudo desmoronasse? Então, para minha surpresa, ela começou a gritar: Marcos, ele não é somente um traidor. Ele está envolvido em algo que pode destruir todos nós. Os murmúrios cresceram e as expressões ao nosso redor se tornaram um turbilhão de espanto e coragem. A mulher no chão, ainda se recuperando, olhou fixamente para Isabela como se estivesse esperando essa revelação. O que você quer dizer com isso? Perguntou. Só posso dizer que você não é a única na vida dele. Eu não deveria estar aqui, mas agora não posso ficar calada. As palavras de Isabela pareciam segredos guardados a 7 chaves saindo de sua boca, e a multidão se aproximava, atenta a cada sílaba. Antes que eu pudesse assimilar tudo, David bradou: Mãe, o que ela quer dizer? Eu tinha que me controlar. Cada vez mais me sentia como se estivesse enredada numa teia de mentiras. Marcos mantinha a cabeça baixa, como se quisesse desaparecer. Marcos, eu disse, fazendo força para conter a voz trêmula. O que ela está dizendo? Os olhos dele encontraram os meus, e por um breve instante, pude ver um vislumbre de medo e vergonha. A verdade é que ele esteve jogando com vidas. Ele fez um pacto com aqueles homens. Isabela continuou, a voz subindo. Um pacto para conseguir poder. Antes de você chegar na vida dele, Clara, ele fazia parte de um jogo muito mais sombrio. Eu não conseguia respirar. Que tipo de pacto? Que homens? Indaguei, sentindo a adrenalina crescer. Os rostos na multidão se tornaram uma névoa indistinta, todos esperando pela verdade que poderia controlar nosso destino. A mulher que estava caída começou a falar, sua voz rouca, mas firme. Eu sabia que ele estava te manipulando e que ele tinha um plano a longo prazo. Você é importantíssima para ele, Clara. Ela ofegava, um misto de dor e determinação. O foco voltou para mim. Não pode ser verdade, eu murmurei. O mundo girava ao meu redor, e a revelação começou a me envolver como um manto de escuridão. Clara, você precisa ir para longe dele agora, Davi gritou, e seu desespero me despertou de um transe. Olhei para a multidão. O semblante de todos refletia a intensidade do momento. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, ouvi um barulho alto e abrupto. Um carro acelerou em uma curva próxima. E tudo aconteceu tão rápido. Um dos homens que trabalhavam com Marcos saiu do veículo, gritando. Ele não pode escapar. É hora de acertar as contas. O caos instaurou-se. O grito ecoou e uma multidão estonteada de corações dispararam. Marcos virou-se rapidamente, num gesto de desespero. Não, vocês não entendem. Mas as palavras ficaram perdidas no grito da mulher e nas sirenes que se aproximavam. Em um movimento abrupto, mais homens surgiram e pude perceber que eles estavam armados. A adrenalina correu como um rio em mim. Gestos de fuga tornaram-se prioridade. Clara, vem! Gritou David, puxando minha mão. Estávamos em meio a uma cena digna de filme de ação, mas que era a dura realidade da minha vida. Marcos estava encurralado, a mulher no chão observando tudo. A tensão no ar era palpável. E naquele instante, quando todos os detalhes da cena começaram a se desdobrar, um homem em meio àqueles que estavam com Marcos fez um sinal com a mão, de forma que todos nós ficamos em choque. Ele se virou para mim e eu reconheci aqueles olhos, aquela face. Era Júlio, meu melhor amigo do passado. Um frio aterrador percorreu minha espinha. Júlio, o que você está fazendo aqui? Perguntei, o nó na garganta se tornando insuportável. A cena gritou por respostas, a multidão murmurou, e a verdade que estava se formando começava a parecer ainda mais sombria. O que mais esse mundo de traições e segredos revelaria? E, principalmente, qual seria meu destino no meio de tudo isso? O grito da mulher ainda reverberava na minha mente. O que acabou de acontecer? O desespero estava estampado em todos os rostos ao nosso redor. Marcos parecia um animal encurralado, mas não apenas isso.
Havia algo mais, algo que transparecia nas suas feições. A tensão no ar era insuportável. Júlio, o que você está fazendo aqui? Perguntei, a voz falhando. O calor da confusão me envolvia como um manto sufocante. E como se o universo quisesse provar que a vida era uma série de reviravoltas, vi os olhos de Júlio se estreitarem para Marcos. Uma expressão de raiva e decepção escrita em seu rosto. Clara, você precisa saber que ele não é quem você pensa que é. E a verdade é muito, muito pior. A urgência na voz dele me fez estremecer. Meu coração disparou. Como assim? Não, não pode ser verdade. Eu disse, quase implorando. Olhei para Marcos, buscando uma resposta, uma defesa. Mas ele só baixou a cabeça. A mulher que estava no chão já se aprumava, a dor no rosto ao mesmo tempo explícita e forte. Marcos, o que você fez? Ela perguntou, a voz embargada. Nunca pensei que veria alguém tão machucado e ainda assim com tanta determinação. Você estava jogando comigo, não estava? Uma onda de silêncio mergulhou o ambiente. Todos nós observamos Marcos, cada um respirando a tensão do momento. Marcos era um homem de segredos obscuros, e eu estava prestes a descobrir tudo. Neste instante, as sirenes das ambulâncias soaram de forma mais intensa, cortando o ar como um aviso. O caos ao redor parecia se intensificar, como se a verdade estivesse prestes a explodir, mas não da maneira que eu esperava. Então, tudo o que vi foi uma sombra se aproximando rapidamente, e antes que eu pudesse me mover, pude ouvir várias vozes gritando. E foi quando tudo tomou um rumo inexplicável. Uma figura conhecida, mas obscura em meio à confusão, surgiu entre as sombras. Era meu pai. Ele não deveria estar aqui. O homem que eu pensava ter deixado para trás se estranhando com meu passado, agora estava retornando com a urgência de uma tempestade. Clara! Ele gritava, já atravessando a multidão. Meu coração afundou. O que ele estava fazendo aqui? Pai! Minha voz saiu mais um lamento do que um chamado. O que você está fazendo aqui agora? É tudo muito confuso. E eu verifiquei se ele notou Marcos, embora eu já soubesse que ele tinha um histórico negativo. Você precisa sair desse lugar. É perigoso, muito perigoso, ele declarou, ofegante. O ar ficou gelado. Qual era o segredo que ele levava? Perigoso? Perigoso como? Eu o desafiei. Mas ele não respondeu. O olhar dele estava fixo em Marcos, e conseguia sentir a tensão aumentar ainda mais. A sala girava. Então, como em um clímax dramático, meu pai se virou para ele e disparou. Você não deveria ter voltado para Minas. Sabia das consequências que isso traria. E agora a Clara está no meio disso tudo. O rosto de Marcos se contorceu em uma expressão que não conseguia decifrar, mas tinha um quê de súplica. Eu não fiz nada de errado. Fui levado a isso. Vocês não sabem o que eu passei. Mas essa revelação não iria a lugar algum. Meu mundo estava se desintegrando em um labirinto de amarras. O que meu pai sabia que eu não sabia? Clara, eu preciso que você confie em mim. Esses homens estão aqui por razões que você não sabe. Meu pai disse isso, e o olhar dele carregava o peso de uma vida cheia de segredos. Você precisa manter distância de Marcos. Antes que eu pudesse processar suas palavras, ouvi outro barulho. Dessa vez, era um tiro. O som explodiu em meio ao ar. Meu estômago se revirou e a multidão ficou paralisada. Olhei para Marcos, seus olhos se abriram em choque, e tudo o que vi foi um burburinho de horror. Clara! David gritou, puxando-me para longe. A adrenalina tomou conta e o tempo pareceu desacelerar. Entre confusão e gritos, o que eu poderia fazer? O que realmente sabia sobre quem estava ao meu redor? A realidade estava se esfacelando a cada segundo, e eu estava presa em um redemoinho sem saída. O que viria a seguir? Vai, Clara, agora! Ordenou meu pai, e o caos preenchia o ar. Mas algo me prendeu ali, uma força invisível. Esta verdade que estava prestes a se revelar mudaria tudo, e a última coisa que vi antes de escapar foi o olhar de Marcos,
um homem que tentava desvendar um destino que o havia consumido. E antes que eu tivesse alguma escolha, percebi que tinha que descobrir a verdade que estava prestes a se desdobrar. O grito da mulher ainda reverberava na minha cabeça. O caos ao meu redor tornava tudo cada vez mais insuportável. Eu estava completamente paralisada, presa entre as incertezas e os segredos que se escondiam atrás dos rostos que eu pensava conhecer. A presença de meu pai ali, com aquele olhar de urgência, parecia sinalizar que algo grave estava prestes a acontecer. Clara, ouça-me! Ele estava quase implorando, mas era como se o mundo estivesse se dissolvendo em uma nuvem de incertezas. O que mais ele não tinha me contado? Então, ouvi o barulho de novos passos apressados. Um grupo de homens surgiu, todos em trajes escuros, com expressões que transmitiam um misto de raiva e determinação. Ele está aqui, um deles gritou, fazendo meu estômago gelar. O que estava acontecendo? Eu não fazia ideia de que o pesadelo estava prestes a se intensificar. Marcos parecia ter mudado mais uma vez. O medo tomou conta de seu rosto, e quando ele foi confrontado, notou qualquer sinal de fraqueza. Clara, fica atrás de mim! Ele gritou. Mas já era tarde demais. Um dos homens se aproximou, o olhar fixo em Marcos. Você não tem mais para onde correr. O que você fez não pode ser perdoado. O tom da voz era como uma lâmina afiada, cortando o ar. A tensão era palpável, mas o mais chocante ainda estava por vir. Não sou o único que sabe a verdade. Marcos começou, sua voz falhando. Ele olhou para mim e eu senti um aperto no peito. Clara, você precisa entender. Eu não estou sozinho nesse jogo. E então, no momento que mudaria tudo, o silêncio se quebrou de forma abrupta. Uma explosão. O som era ensurdecedor e ouvi um clarão ao longe. A multidão gritou. Uma onda de medo e confusão tomou conta de todos. Corpos começaram a se agitar. Estava claro que o plano havia fracassado. Algo fora do controle estava prestes a acontecer. O caos se instalou. Eu estava apavorada, sem saber qual direção tomar. Olhei para David, que estava tão paralisado quanto eu, e então o vi puxar meu pai para longe, tentando achar uma saída. Mas antes que eu pudesse gritar por ele, algo chamou minha atenção. Uma figura familiar e aterrorizante emergiu da fumaça, e meu coração disparou. Era a ex-mulher de Marcos, a Isabela. O que ela estava fazendo aqui? A presença dela parecia um pesadelo que voltava para me assombrar. Você não entendeu, Clara. Eu sempre estive aqui. Isabela gritou, sua voz preenchendo o ar com uma mistura de cólera e dor. Marcos e eu, nós temos um filho juntos. As palavras dela caíram como uma bomba, e eu mal consegui processar. A multidão em volta parecia tensa, a confusão crescendo, e o olhar de Marcos se transformou em desespero absoluto. Isabela, cala a boca! Não macia isso! Ele gritou. Mas era tarde demais. O mundo girava. O que ela estava dizendo? Meu cérebro ficou zumbindo e eu mal podia pensar. Como assim um filho? Como isso pôde acontecer? E toda essa mentira. Eu olhei rapidamente para David, que tinha o rosto pálido, o choque estampado em seus olhos. Clara, eles não estão seguros. Precisamos sair, meu pai gritou, puxando-me ainda mais perto de si. O terror se espalhou ao nosso redor como um vírus, e eu sabia que o futuro não poderia ser pior. E enquanto o pânico tomava conta da situação, eu fixei meu olhar em Marcos. Ele estava em choque, não à toa, porque agora tudo estava de cabeça para baixo. E em meio a essa revelação eu percebi que o homem que amava havia se transformado em um completo estranho. Então, em uma fração de segundo, tudo se tornou frenético. Todos começaram a correr em direções diferentes, e eu estava perdida. Mas antes que pudesse dar um passo,
Isabela gritou novamente. Clara, ele não só é um traidor, ele fez parte de algo muito maior. Eles estão vindo atrás de nós, e não apenas de você. Com essas palavras, uma sombra se formou sobre nós, como se o céu tivesse escurecido. Era como se o universo estivesse prestes a fazer um movimento de xadrez, e eu ainda não sabia qual era a jogada final. O que significava tudo isso? O que ainda estava por vir? E bem diante de mim, a verdade estava prestes a desmoronar. Tudo se desintegrando em meio ao barulho e ao medo que agora se tornaram a nova normalidade. O que mais estava escondido nas sombras da traição? Como eu poderia descobrir a salvação em meio a tantas mentiras? A única coisa que restava era um profundo e aterrorizante mistério. O grito da mulher ainda ecoava em minha mente, enquanto as sirenes ecoavam ao longe, misturando-se ao som do caos ao meu redor. O ar estava pesado, as sombras se aproximavam como predadores ágeis, e a tensão crescia a cada segundo. O que eu achava que não era só o começo de um pesadelo ainda mais profundo. Isabela olhou para mim, mas não pude processar suas palavras. O que ela queria dizer? Marcos estava no centro de tudo, e a cada olhar mais perdido seu semblante se tornava mais sombrio, como se estivesse prestes a colapsar sob o peso de suas mentiras. Clara, não acredite nela! Ele implorou, mas já era tarde demais. Todos ali estavam atentos, as emoções à flor da pele. Isabela, tá mentindo! Marcos gritou, sua voz saindo como um rugido desesperado. Mas entre a confusão, algo dentro de mim começava a se acender. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, e o que estava escondido no fundo se desenrolava como um fio de um novelo. E então, entre encerrados gritos e murmúrios, a mulher que havia caído se levantou, mais forte do que antes. Ele não só te traiu, Clara. Ele nos manipulou a todos. E essa não era apenas uma traição. Era uma jogada. Um plano. A raiva e a dor reverberavam em cada palavra. O impacto da sua revelação me atingiu como um soco no estômago. O silêncio se instalou. Todos olhavam para Marcos e eu podia sentir o peso da verdade prestes a explodir. Foi nesse momento que percebi que precisava escolher. Entre a dor do passado e o caminho que ainda tentava traçar, eu tinha que decidir. E foi quando meu pai, com olhos aflitos, gritou: "Vamos agora, Clara." David estava ao meu lado, o rosto pálido, e suas mãos tremiam. "Mãe, não fique aqui, não é seguro." Ele segurava meu braço, forçando-me a olhar para a frente. E ali, naquele emaranhado de emoções e segredos, encontrei a clareza que necessitava. O amor que tinha por ele e pela vida que ainda poderia construir era mais forte do que qualquer outra coisa. Mas antes que pudesse responder, um novo barulho cortou o ar. Uma explosão. O chão tremeu sob nossos pés, e o pânico tomou conta de todos. "Clara, corre!" gritou meu pai, puxando-me em direção ao caminho mais seguro. O tempo parecia se arrastar, e cada segundo era uma eternidade com o caos e a destruição ao nosso redor. Enquanto corria, uma fração de mim, a cena seguinte se desenrolou em um turbilhão de movimento e gritos, enquanto a adrenalina corria nas minhas veias. A multidão se dispersou e eu me permiti deixar tudo para trás. Meus amigos, minha vida, tudo que eu conhecia estava se desfazendo. E no fundo, uma única pergunta ecoava: o que eu realmente conhecia sobre essa vida? Quando finalmente saímos do alcance do caos, olhei para David e por um breve momento, tudo parecia calmo. A cidade ainda estava em chamas, mas o futuro se desenhava diante de mim como uma tela em branco. Eu tinha que tentar reconstruir tudo o que havia sido destruído, talvez começando por mim mesma. Mas enquanto caminhava, uma nuvem de incerteza ainda pairava no ar. O que mais havia sido escondido? Havia questões não respondidas, traições que poderiam lançar sombras sobre o que eu tentava construir. E aquela fração de esperança que ainda queimava dentro de mim
poderia ser o começo de uma nova jornada. O que eu se tornaria sem Marcos, sem as mentiras e como eu enfrentaria tudo isso sozinha. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas havia algo mais: determinação. Um dia eu encontraria as respostas. E quem sabe um novo amor, uma nova vida, ainda estava esperando por mim, do outro lado, sem sombras, sem traições, apenas a verdade. E se você está aqui, é porque também deseja descobrir a verdade. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.